A perda não é nada além de mudança, e mudança é a natureza da vida. Marco Aurélio. Olá, eu sou o Kleber Figueiredo e este é o Imersão da Positividade. Estou aqui com meu parceiro de bancada, Davidson de Lucas. Um ótimo dia para todos nós. É isso aí, pessoal. E hoje vamos falar sobre algo que todos enfrentamos, que é a diferença entre planejar e se preocupar, né, Davidson? Uma grande diferença. E qual é a diferença, Davidson, entre o planejamento e a preocupação? O planejar, você leva a sua energia mental lá para o futuro. Você sabe que o futuro, por ser desconhecido, a mente, ela sofre muito quando ela não enxerga o fim. Ela precisa do início, meio e fim para ficar tranquila. Então, quando você planeja, você está desenhando o futuro mentalmente. Lógico que quando eu falo em planejar, tem uma questão aí delicada. O brasileiro, ele é otimista no planejar. E o planejamento tem que ser ao contrário disso, né? Temos que ser pessimistas no planejar. Exatamente. Eu estou falando de maneira geral, tem exceções. Sim. Por que tem que ser pessimista? Porque a gente acaba não tendo todos os dados, mesmo aí com a inteligência artificial, que vai crescendo o banco de dados dela, lá na frente vão ter mais informações, mas você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, se possível até um plano D. Coisas que os alemães do passado faziam muito bem. Hoje eu não posso dizer, porque a Alemanha está muito mudada, o Japão também. Mas são, em sumas, são culturas que sofreram um pouco mais do que a nossa. Sim. Bem mais, se for ver bem mais. Né? Então, olha, tem que ter um plano B, um plano C, disciplina em cuidar de detalhes. Só um detalhezinho rapidinho. Perguntaram para o Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, se ele tivesse 1 minuto para tomar uma decisão, tomar uma atitude, o que ele faria? E ele respondeu, eu gastaria 55 segundos planejando e agiria em 5. O brasileiro geralmente inverte isso. Ele, não sei se ele não gosta de pensar, que é uma riqueza gratuita, tem a ver com isso. E o preocupar é algo um pouco reativo, é o lado da negatividade. Sempre são duas moedas, positividade e negatividade. Planejar é positividade. Eu acho que a ausência do planejamento traz essa preocupação excessiva, né? Exatamente. E aí nós ficamos meio sem saber o que fazer se algo der errado. Principalmente num país como o nosso, que muda as regras muito rápido, né? Muitas regras, né? Tem uma aceleração aí por trás. Na realidade, eu costumo fazer uma comparação. O camarada solta um rojão e sai correndo atrás. O brasileiro é muito fazedor. Tem aí todo um bocado de fatores culturais. Mas você me fez lembrar de uma amiga carioca, que ela perguntou para mim isso, nesses cursos EAD, ela perguntou para mim, falou, Davidson, um empresário amigo meu, investiu num negócio 3 meses antes de surgir o Covid, a pandemia. E colocou tudo ali nesse negócio. Aí veio a pandemia, ela não entrou em detalhes qual era o negócio, era uma reunião muito objetiva com várias pessoas do Brasil todo. E 3 meses depois veio o Covid, ele fechou o negócio, teve um prejuízo enorme. Ela falando, eu acho que ele não errou. Porque não dava para prever o Covid. Eu virei para ela e falei, errou sim. Ele deveria ter pensado se nada desse certo, que é o tal do plano B, plano C, plano D, sim, antes de entrar. Então, olha, em resumo, a dor é um grande agente de transformação. Conforme a gente a cultura brasileira vai evoluindo na dor, a gente vai se tornando um pouquinho mais planejador. O próprio nome já diz, planeja a dor. A dor, né? E será que é por isso, por a falta do planejamento, que a gente se preocupa tanto com o futuro?
Aí você tocou num ponto aí bastante delicado. Né? Hoje tem gente passando aí 70%, 60% do dia preocupado com o futuro. Por quê? Que é a ansiedade, né? Sim, mas as mudanças, elas se aceleraram. Não sei se tem a ver com Inquisição, que amarrou a ciência, praticamente amarrou tudo durante um bom tempo. Eu não sei se existe aí uma aceleração, um planejamento maior aí em cima. Pode ser. Só sei que, na realidade, eu acompanhei. Eu vou contar um pouquinho da aceleração para a gente chegar na tal da ansiedade. E a gente sabe o futuro. Ansiedade, a gente sabe. É isso, né? É excesso de futuro. E mata 5 vezes mais do que o cigarro. Então eu fico imaginando aquele camarada vai na academia, alimentação saudável. Saradão, né? Que nem o Flávio, nosso cameraman aqui. Exatamente. E de repente está ali a ansiedade marcando presença. Vai partir antes, vai colocar o terninho de madeira bem antes. Mas olha, eu acompanhei no início, finalzinho da década de 70, o Japão estava dando um show de bola em exportações, chegou a ser a 2ª maior economia do mundo, e os americanos ficaram preocupados. Não vou dizer que foram os americanos, sim, mas alguns bilionários que estão presentes até hoje, possivelmente estão lá em Davos, possivelmente, tá? São hipóteses. Mas a época eu acompanhei que eram 10, eu elenquei na época pela revista Fortune, em torno ali de 10 grandes big empresários, bilionários, que eles investiram na aceleração, que era mais ou menos o seguinte, veio na época o termo reengenharia, que era... Engineer, Exatamente, que era fazer muito mais com menos. Pegava um processo, tinha lá 50 pessoas no processo, falou, olha, nós queremos tocar esse processo com 20 pessoas. O que nós precisamos fazer? Com isso eles foram induzindo tecnologia, induzindo meios de melhorias contínuas, inovações, e aceleraram. Eles só não imaginavam, ou imaginavam que aquilo ia virar um efeito dominó. E hoje a sociedade está acelerada. Eu acho um absurdo, de domingo, numa fila de caixa de supermercado, eu até brinco com o caixa, falo, olha, você tem 30 minutos para me atender, eu não tenho pressa. Ela olha assim para mim e acha que eu sou aposentado, eu sou, mas eu trabalho porque o trabalho é terapêutico. Eu não, se Deus quiser, eu não pretendo parar nos próximos 100 anos. Não devemos. Não devemos. Mente ociosa. Mente ociosa é terrível, né? A negatividade. Da negatividade. Negatividade penetra. Então, veja bem, a ansiedade, ela tem a ver com toda essa aceleração. E aí fica uma dica, já que nós estamos falando em planejamento. Como a mente precisa de início, meio e fim, por que eu vou fazer um planejamento para 10 anos? Posso até fazer, mas deixando o plano A, B, C e D. Agora, eu posso fazer um planejamento mais certeiro. 6 meses? Não, menos. Um dia, planejar o dia bem feito em face de todas as tarefas que eu tenho que fazer, distribuir bem. Olha, isso aqui eu vou fazer na segunda-feira semana que vem, isso na terça-feira semana que vem, mas eu fazer um planejamento diário bem feito, ok? Focando apenas nas atividades essenciais, aquelas que eu tenho que fazer no dia, ok? De tal forma, eu terminando as essenciais, eu posso fechar a agenda. Isto é viver o presente. Isso está na Bíblia. Está lá. Você pegar, ler em detalhes a Bíblia, fala, olha, não se preocupa com o futuro. Preocupar é 2 vezes, pré-ocupar. O ideal seria pós-ocupar. Sim. Seria o ideal. Então, veja bem, a minha sugestão... Sofre por antecedência, né? Exato. E aí atrai. E a mente aconteceu ainda, né? E exatamente, como a negatividade está permeando, notícias negativas, tudo caminhando para... A negatividade está pressionando. Portanto, cabe a nós criarmos uma imunização e viver muito bem o dia, que em latim é o carpe diem. Carpe diem. Aproveitar bem o dia. Fechou a agenda? Curta o descanso, o ócio criativo, assista um filme legal, família, bem lembrado. Hoje em dia está faltando essa proximidade, né, Davidson, com a família. Não dá tempo de pensar na família, porque o futuro está ocupando. Então, caramba, que negócio é esse? Excesso de tarefas, né? E que gera o tal do medo. Sabe quais são os 3 principais medos? Medo de ficar para trás.
Nós somos competitivos. Veio aí um modelo americanizado, que eu respeito, tem o lado positivo, o lado negativo. Tem o lado positivo, claro. Então, mas o medo de ficar para trás, a gente não quer ficar para trás. Medo. E para trás do quê, né? É. O que é o para competição. trás, né? A competição, né? Sabe que essa... Para mim, o ficar para trás é diferente, né? Da outra pessoa, ou ficar na frente, né? Exatamente. Você me fez lembrar uma senhora que eu conheci há muito tempo atrás. Nós estamos aqui em Bauru, interior de São Paulo, tem um bairro chamado Pousada da Esperança. Uhum. E ela, na época, deve ter aí uns 10 anos atrás, portanto, nós estávamos aí em 2015. E ela virou e falou, eu consegui comprar o meu carro. Eu falei, que ano o carro? Porque eu sei que ela é uma pessoa bastante simples, batalhadora, um salário lá embaixo. Ele falou, ano 1982. Portanto, nós estamos em 2015, ela comprando um carro de 1982. Ela falou, olha, eu sei que você está pensando, virou para mim, que é um carro velho, mas para mim não é. O meu sonho era comprar esse carro. E eu aprendi uma coisa, eu não estou nem aí com o que os outros pensam. Eu sou amiga do tempo, eu tenho outros sonhos que eu vou realizar. Talvez aí as pessoas olhem do lado de fora, pô, mas isso é sonho? Para mim é. E o que importa é para mim, eu não estou nem aí o que pensam. E é interessante que ela trouxe a ideia de ser amiga do tempo. Tem muita gente que é inimiga do tempo. Sim. Está brigando com o tempo. O que você espera de uma pessoa dessa brigando com uma riqueza gratuita que Deus nos deu, que é o tempo, que é a substância da vida? O que você espera? É gratuito, né? Quando é gratuito, não tem valor. Né? É exato. Olha, bem lembrado. Então, olha, uma pessoa que não é amiga do tempo, o que ela quer? Eu paro para pensar, se ela não, porque tempo é vida. Se ela é inimiga do tempo, é inimiga da vida. E é engraçado isso que a pessoa tende o que os outros vão achar, né? Uhum. O que os outros vão dizer, o que os outros... Não interessa o que os outros dizem, o que interessa é que você esteja com a sua consciência tranquila em dia e pronto, né? Deveria ser simples assim, né, Davis? Olha, se você não está infringindo os 10 mandamentos, sim, mas mesmo assim não está prejudicando você nem o próximo, estar bem com Deus, em outras palavras, bem com Deus, bem com o próximo, bem consigo mesmo. Você pode fazer tudo, respeitando, lógico, os códigos de ética da cultura que você está. Então, olha, em suma, tem muita gente que não está vivendo a sua vida, está vivendo a vida dos outros, está numa corrida desenfreada e cá entre nós, a qualquer momento a gente pode partir daqui. E aí eu pergunto, olhar no espelho e falar, você está vivendo bem? Será que viver é estar correndo que nem um maluco e muitas vezes sem saber em que direção está? Esse que eu acho que é o grande problema, né? Em que direção que eu estou correndo, né? E aí vai outra, né? Quem não tem um objetivo corre em qualquer direção, né? Essa falta de planejamento que a gente tanto está falando, essa falta de objetividade gera essa correria desenfreada para lugar nenhum, né? Exatamente. Olha, tem uma pesquisa, eu estou relembrando o Robert Waldinger. Se você colocar no YouTube, Estudo da Felicidade de Harvard, é um estudo que já passaram vários coordenadores, há 85 anos Harvard pesquisa a vida de várias pessoas, enfim. E ele comenta nesse vídeo que fizeram uma pesquisa perguntando para os jovens da geração Y, que vai aí de 79 a 1999, 1979 a 1999, se eu não me engano. E perguntaram quais são os seus principais objetivos de vida. 80% disseram riqueza e fama. Tudo bem, a riqueza, bancar a estadia, gera empregos, tem um bocado de benefícios, desde que você não se perca na luxúria. E tudo bem, a fama, dá até dó. Eu particularmente, eu tenho dó dos famosos. Eu estou me lembrando do Michael Jackson, que certa vez ele reclamou de muita gente, eu acho que ele captava isso, muita gente pensando nele. Sabe o que é muita gente pensando? Muitas ondas eletromagnéticas em cima de você. Não é fácil. O camarada, para se imunizar, não tem privacidade, um receio de errar, a imprensa inventa crítica, rapaz. Um
exemplo recente aí disso, que é ele chama Whindersson, né, Flávio? Sim, Whindersson, sim. O Whindersson Nunes, ele passou por uma depressão, não conseguiu se curar e se internou recentemente numa clínica. Por esse excesso de fama, excesso de bajulação, né? E a pessoa se sente numa responsabilidade muito grande ali. Medo de perder aquilo. Isso. Agora, geralmente, quando é de uma forma egoística a fama, acontece isso. O excesso de ego, tudo que é excesso é veneno. Ego é complicadíssimo. Agora, se você utiliza a fama para contribuir por um mundo melhor, como ocorre, tem alguns casos de famosos que contribuíram. Vamos pegar aqui o Luther King, tem aí algumas lideranças, Gandhi, usaram a fama de uma forma fantástica. Então, nós temos aí alguns casos, lógico, vamos falar aqui em Jesus Cristo, que aí eu já mergulho numa outra área, mas são famosos que contribuíram e estão contribuindo por um mundo melhor. Então aí já muda o papo. Um legado, né? E esses novos famosos, que legado que vão deixar? O que estão contribuindo, né? Fama por fama não gera nada, né? É verdade. E essa geração que está vindo com muitos famosos, né? Hoje em dia, com a grande divulgação em internet e tal, tem muita gente famosa, né? Eu acredito que todo mundo vai ter aí os seus 15 minutos de fama, considerando as novas mídias que virão. Todo mundo vai ter essa oportunidade de ser famoso, pelo menos por 15 minutos. E faz parte, são experiências, né? Mas é interessante o porquê. Porque isso tem a ver com vaidade. Eu quero que você reconheça as minhas qualidades. Eu preciso disto. Que alimento é esse para a mente? Né? Para pensar. Né? É uma mente, se for ver bem, desnutrida, porque isso não alimenta a alma, não. Pelo que eu sei, pelas minhas pesquisas, a alma precisa... A alma não, alimenta o ser aqui, né? O corpo presente, mas não gera nada também, né? Essa fama, esse ego inflado, como a gente diz, né? A alma precisa mais de amor. Precisa de desafios. Tem aí vários ingredientes que a gente alimenta a alma. Tem muitas almas desnutridas. Inclusive, eu me vejo desnutrido de vez em quando. Todos nós. É verdade. Agora, o não planejar, a preocupação afeta nas células. E, de alguma forma, eu chamo aí, de alguma forma, de uma abreviatura. Muitos problemas de saúde têm a ver com esse excesso de preocupações. Preocupações em todos os sentidos. E, lógico que tem aí vários fatores, o excesso de notícias negativas, muitos receios no ar. E você tem que se imunizar, porque existe aí uma consciência coletiva te influenciando. Essa consciência, nós estamos no oceano de ondas eletromagnéticas, que são as nossas energias mentais, a nossa energia mental, o pensar, o sentir e a vontade, modulando esse sinal como uma onda de rádio. Então você tem que tomar muito cuidado e tem que se posicionar. Por isso que é muito importante a meditação, a oração, porque aí você eleva a tua frequência. A preocupação joga você numa frequência lá embaixo. Ouvir músicas com frequência elevada, né? Exato. Que tem umas músicas que, se for medir a frequência, é nula praticamente, né? Uma frequência horrível, né? Exatamente. Então, exatamente. Inclusive, tem uma música do Elvis Presley. Essa questão de frequência, a ciência está mergulhando. Bastante. Uma música romântica, mas que não faz bem, porque te joga para baixo. Então tem muitas manipulações e deve ter gente com interesse em vender aí medicamentos, eu não sei. Claro. Eu não sei aí. A indústria farmacêutica é forte. Exatamente. Nós não sabemos. Não. Agora, você vê que a gente dá a volta e sempre cai aí em alguns pontos aí. Então, mas cabe a nós se imunizar. E como que a gente lida com essa ansiedade, Davidson, gerada por incertezas? Olha... Tem alguma dica aí? Bom, primeiro, a vida
A vida, se fosse devidamente programada, nós seríamos aí verdadeiros robôs. Esse que é o toque da vida. De não saber o que vai rolar. A surpresa. Os desafios. Eu acabei de comentar que a alma precisa de desafios. Se você transformar a ameaça, aceitar, que dói muito menos, né? A ameaça surgiu, pronto. Surgiu. Okay? O leite está lá, o famoso leite derramado. Não adianta você chorar. Adianta, faz bem, materializa as emoções, faz parte do jogo. Mas olha, sendo amigo do tempo, aceita, amorteça isso, esse emocional, analisa com carinho, aceita as inspirações que possam vir e o que você pode fazer? Alterar aquela ameaça para oportunidades. Os grandes negócios, as grandes melhorias e inovações vieram através de ameaças. Nós estamos no mundo relativo. Tem aqui a preocupação e o planejamento. Tem a noite e tem o dia. Tem ameaça, tem oportunidade. Ela está ali juntinho. Nós temos que enxergar. Se a gente não enxerga, porque nós precisamos se desenvolver na inteligência para enxergar. Aprender a então, ver. Aquela dor da ameaça, ela é fantástica. Eu até brinco que eu sou... Por favor, interpretem bem, tá? Eu não estou pedindo dor, mas eu me considero um amador. Por quê? Eu amo a dor. Eu fiz alguns progressos na vida através da dor. O amador, ele ama a dor. E eu adoraria ser ao invés de amador, um ama-sabedoria, um ama-amor. Ama-amor é redundante? Porque o ideal seria a gente evoluir através do amor e da sabedoria. Mas Deus não falha no desenvolvimento do filho dele. Então, tudo isso que acontece tem propósitos, tem o endereço certo. Você pode se esconder no interior do Amazonas, ir lá para o Tibete, eu vou ficar na Índia ali, nos manda. Você fica onde você for. Se você tem que passar por algo, vai acontecer. Tudo é muito perfeito. E passa, né? Passa. Tudo eu não passa. sei. É verdade.